E o título dessa mensagem, ou subtítulo, os dois lados do testemunho da fé. Nós vamos aprender a respeito disso hoje. Hebreus 11, a partir do verso 30, quem já abriu, diga amém. Glória a Deus. Diz assim: pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes obtiveram o que, meus irmãos? O bom testemunho por sua fé. Não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Somente até aqui. Amado Deus e amado Pai, nós te damos glória e graça por tudo que o Senhor já tem feito no nosso meio nesta manhã, Pai. Agora nos achegamos à Tua palavra com santo temor, com santa alegria, Pai, porque sabemos que ela é o nosso alimento, ela é o alimento que traz vida à nossa alma, Pai. Por isso nós oramos, Senhor, para que nenhuma situação venha atrapalhar ou impedir os Teus filhos de receber a Tua palavra, Pai. Qualquer pensamento, qualquer preocupação com coisas que estão lá fora, meu Pai, que sejam interditados neste momento, para que a Tua palavra possa fluir plenamente as nossas mentes, nos nossos corações, e produzindo os frutos que o Senhor planejou e deseja a nós, Pai. Nós te pedimos isso e já te agradecemos em Cristo. Amém e amém. Os irmãos podem assentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu creio que muitos irmãos aqui vieram de famílias grandes e até mesmo sem muitos recursos, como a minha. Quem é de família grande aqui? Quem é de família grande? Mais de 4 irmãos. Mais de 4 irmãos. Já vi algumas mãos levantadas, E obviamente que famílias grandes geralmente eram famílias de poucos recursos, Eu vim de uma família grande, sou de uma família grande. Somos 5 irmãos. Meus pais são oriundos da Paraíba, João Pessoa, tem até uma prima ali, que também é oriunda de lá, Miriam. Meus pais são oriundos da Paraíba, vieram para o Rio de Janeiro na década de 60, em busca de melhores oportunidades, Era o sonho de muitos retirantes de saírem de alguns estados brasileiros, virem para as metrópoles atrás de grandes oportunidades, seja Rio, seja São Paulo. De lá trouxeram o meu irmão mais velho, pastor Josias, na bagagem.
tinha 2 aninhos, se eu não me engano, trouxeram ele na bagagem, né? Os outros 4 foram feitos aqui. Meus pais não brincaram não, né? Brincaram não. Eu e a minha irmã Jussara, eu tinha 3 meses de nascido e meu pai já tinha encomendado o 4º filho, né? Que foi a minha irmã Jussara. Então, praticamente nascemos quase no mesmo dia. Eu faço aniversário dia 25 de abril, ela faz dia 26 de abril, com diferença de um ano. Né? Porque naquela época se acreditava que a mulher amamentando não engravidava. Minha mãe aprendeu que isso não funcionava na prática. Engravidou, né? Então, os outros filhos nasceram aqui. Nós passamos muitas dificuldades, como muitas famílias aqui grandes também passaram. Eu diria que na minha infância, minha mãe se tornou uma masterchef em trabalhar com banana verde. Naquela época, o que se tinha de mais abundante aqui em Duque de Caxias era a bananeira, né? Era a bananeira, a gente chegava num quintal, minha mãe, um quintal que ela mora até hoje, a terra é boa, qualquer coisa que ela jogava no quintal nascia, tomate, quiabo, e bananeira se multiplicava aos montes, né? Não tendo direito o que comer, muitas vezes a nossa comida era banana verde preparada de algum jeito. E o jeito que eu mais gostava, ela era cozida, cortada com um pouquinho de açúcar, né? A gente mandava aquilo para dentro, comia umas 2 bananas daquela, se resolvia. Quando não, um quitute feito de feijão e farinha amassado, com uma lata de sardinha para dar um gostinho, fazia aquele bolo, comia uns 2 bolos daquele, já ia dormir tranquilo, resolvido, né? Então nós tivemos essas dificuldades, sobrevivemos, graças a Deus, todos os filhos foram criados, e graças a Deus hoje nós podemos olhar para trás e agradecer pelo que os nossos pais fizeram, e graças a Deus temos uma condição melhor do que eles puderam ter no passado. Depois que eu casei e tive os meus filhos, eu usei dessas histórias muitas vezes para trazer lições aos meus filhos, né? Às vezes nossos filhos têm lá o biscoito A, o biscoito B, o biscoito C no armário. Aí ele abre o armário e diz assim: não tem nenhum biscoito que eu gosto. Quando meu filho falava isso, ou a minha filha falava isso, eu botava ele sentado, deixa eu dar uma lição aqui em vocês, né? Papai comeu isso, mamãe comeu, Denise também veio de família grande e também com dificuldades, a gente sentava eles para dar uma lição, dizia: olha, nós passamos dificuldades, nós não tínhamos direito que comer, então era uma forma de ensinar, uma forma de trazer lições aos nossos filhos sobre diversos aspectos, sobre gratidão, sobre perseverança, sobre confiança. E ao ler esta carta, especialmente o capítulo 11 de Hebreus, nós podemos entender que é exatamente isto que o autor da carta está fazendo com os irmãos da fé, que naquela situação estavam passando por um desânimo, estavam pensando que a fé deveria trazer algo melhor, ou uma segurança física, um conforto emocional, uma paz social. Provavelmente aqueles cristãos em que receberam a carta pela primeira vez, eles estavam esperando algo diferente da fé, uma paz social, uma segurança física. Eles não queriam passar por dificuldades. E por conta disso estavam se desanimando, se esfriando na fé. Ainda hoje, irmãos, eu diria que muitos desistem da fé por trazerem uma visão mutilada da fé, achando que ela só deve ser celebrada e exaltada quando coisas boas acontecem na vida. Muitas igrejas até promovem isso. Muitas igrejas promovem, vamos falar dos testemunhos, e os testemunhos só de coisas maravilhosas, de coisas boas, das grandes vitórias. Mas será isto verdade? De onde vem essa ideia de que a fé só deve estar associada a coisas boas que acontecem
na nossa vida? Eu digo que essa ideia não vem das páginas da Bíblia, pois aqui nós temos um exemplo claro que a fé em Deus, ela envolve dois lados. O lado das vitórias, o lado das conquistas, mas eu diria que também o lado das dores, dos sofrimentos, das coisas que passamos na vida e não entendemos, mas que devemos confiar que Deus, como soberano e que tem um plano perfeito e eterno, está conduzindo as nossas vidas. Amém, meus irmãos? Aqueles que leram esta carta pela primeira vez, precisavam compreender isso. E é exatamente isso que o autor está aqui, de uma maneira dedicada, minuciosa, trabalhando para colocar na mente deles. Eles estavam sendo chamados para um período de dores e sofrimentos. O escritor da carta aos Hebreus sabia que aquele período seria um período não de facilidade, não de tranquilidade, não de boa vida, mas seria um período de dores e de sofrimentos, e inspirados na fé que seus antepassados demonstraram, aqueles cristãos deveriam seguir firme, olhando para o autor e consumador da fé, que é Jesus. Eles deveriam suportar as dores, como diz a palavra, não fazendo caso da vergonha, da prisão, da ignomia, que poderiam passar, pois eles estavam produzindo o que o texto bíblico aqui diz, eles estavam produzindo um bom testemunho da fé. E é exatamente isso que nós estamos fazendo nos dias de hoje. Deus chama cada um de nós aqui a produzir um testemunho de fé. Mas não um testemunho de fé qualquer. Eu diria que um bom testemunho de fé. De uma fé capaz de suportar as dores, as lutas, e se alegrar com isso, tal como se alegra quando as vitórias e a bonança chegam. E na produção deste testemunho de fé, nós teremos o lado bom, o lado agradável, o lado celebrado do nosso testemunho. E se você for ver bem, o autor ele divide bem esses dois blocos, falando de grandes conquistas, de grandes vitórias, para depois falar de momentos difíceis e terríveis que alguns cristãos passaram. Então, do versículo 30 até o versículo 35, o que o autor está falando das coisas boas, das vitórias, das conquistas, né? Então, a primeira parte, o autor descreve os grandes feitos que seus antepassados tiveram. E ele usa aqui diversos exemplos, e eu quero destacar dois exemplos deles. Primeiro exemplo, diz aqui logo no verso 30. Pela fé, ruíram o quê, meus irmãos? As muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Um feito da derrubada da muralha de Jericó. Uma cidade fortificada, naquela época, as cidades, para garantir a segurança pública, vamos assim dizer, a maneira mais imediata de garantir segurança pública era construir muros. Aquilo que nós fazemos na nossa casa, eles faziam isso a nível de cidades. E não eram muros qualquer, eram muros robustos, não era muro de tijolinho em pé. Eram muros de pedras, largos, fortes. Segundo alguns estudiosos, a muralha de Jericó, ela tinha mais ou menos 3 metros de largura, né? Só para que os irmãos tenham ideia, seria mais ou menos aqui, né, um terço dessa igreja de largura. Era uma muralha muito robusta, muito forte. E Deus dá uma grande vitória àquele povo, até mesmo usando uma estratégia estranha, né? Deveriam rodear a cidade 7 vezes, tocar as trombetas, e Deus foi capaz de fazer Israel prevalecer e tomar aquela cidade com essa estratégia. Então, coisa impensada, algo maravilhoso, um feito extraordinário que Deus fez. E o escritor aos Hebreus está aqui lembrando
aqueles leitores dizendo: Deus é poderoso para fazer isso. Ele já fez isso no passado, ele já trouxe grandes vitórias. O autor também lembra aos ouvintes o feito da grande vitória de Gideão sobre os midianitas. Ele diz aqui, né? Ele fala sobre Raabe, fala sobre outros, mas aqui no verso 32 ele diz: e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão. Quem aqui já leu a história de Gideão? Quem gostaria de estar no lugar de Gideão? Eu não vou levantar minha mão, não. A história de Gideão também nos mostra um grande feito, uma grande vitória sobre um exército poderoso chamado exército dos midianitas. Um povo que assolou Israel por anos. E era um tempo tão difícil, irmão, tão difícil, que as famílias deveriam ir para lugares escondidos, para cavernas, fazer as suas plantações em lugares isolados, porque se fossem em lugares fáceis, os midianitas viriam e saqueavam tudo. Gideão fez isso, teve que ir para um lugar isolado, se escondiam em cavernas, em montanhas, a fim de protegerem suas provisões dos saques dos midianitas. E também, para poder livrar aquele povo, e eu gosto muito da história de Gideão, que Deus fala claramente assim para Gideão: para que esse povo não pense que a vitória veio dele. Aí o que Deus faz? Qual é a estratégia que Deus usa? Deus vai e reduz o exército de Gideão de uma quantidade de milhares para pouco mais de um pouquinho mais. E Deus ainda diz assim: não, ainda tem povo demais com vocês. E reduz aquele exército para 300. E eu pergunto aqui: quem de nós iria com 300 pessoas lutar contra um exército que, segundo o texto, era uma multidão que não se podia contar? Quem de nós? E Deus fala: é com esses 300 que eu vou lhes dar a vitória. Mais uma vez, uma estratégia muito estranha. Deus fez Gideão prevalecer com 300 homens, enfrentando um exército tão numeroso como a areia do mar. Então, meus irmãos, foi Deus que realizou estes feitos. É isso que o autor aqui da carta está dizendo. Olha, Deus já fez tantas coisas maravilhosas no passado, com os nossos pais, usando Gideão, usando Davi, usando os profetas, usando Josué. Esses grandes feitos que Deus fez. Foi Deus que realizou estes feitos porque eles ousaram confiar e esperar em Deus. Eles foram capazes de subjugar reinos, de pôr em fuga exércitos de estrangeiros. Sim, foram homens e mulheres que, como diz o texto, da fraqueza tiraram forças. E eu creio que ao ouvirem esses testemunhos, aqueles cristãos disseram para si mesmos: sim, Deus vai realizar. Eu creio que as palavras começaram a estimular aqueles irmãos, dizendo: sim, Deus vai realizar, Deus é poderoso para fazer isso. Mas nós não podemos aprender somente esse lado do bom testemunho da fé. E o autor aqui faz questão, ele poderia interromper isso aqui, dizendo: não, vamos só falar coisas boas. Vamos só falar as coisas agradáveis. Aquelas coisas que parecem difíceis, vamos deixar de lado. Não. Mas o autor da carta, ele foi bem franco, mostrando que a caminhada com Deus também pode compreender um outro lado. Um lado que nós não desejamos, um lado que nós não queremos, mas um lado que às vezes acontece na nossa vida. Na produção do nosso bom testemunho de fé, também teremos situações indesejadas. As situações que serão vistas por muitos outros como derrotas e não vitórias. Situações que às vezes acontecem na vida do crente, que alguém que não entende da palavra, diz assim: por que isso está acontecendo na vida dele? Por que isso veio acontecer com ele ou com ela? E podem até pensar nisso como algo que seja uma derrota. E nós entendemos que não.
As situações que não são comuns de serem contadas, muitas vezes, no testemunho da fé. Uma vez, eu assisti uma entrevista do filho do ex-técnico da seleção brasileira nas Copas de 82 e de 86. Quem se lembra do nome desse técnico da seleção brasileira da Copa de 82 e 86? Quem se lembra? Tele Santana. Eduardo. Nota 10, Eduardo. Nota 10. Tele Santana. Ficou muito conhecido, né? E nessa entrevista com o filho desse ex-técnico da seleção, o seu filho disse algo que me marcou, que era verdadeiro e me marcou, né? Ele disse assim: meu pai, mesmo sendo derrotado em algumas partidas, se tornou um grande vencedor na história. É interessante que esse técnico da seleção brasileira não ganhou uma Copa, mas ele é conhecido como um dos melhores técnicos de Copa do Mundo. Mesmo não tendo ganhado um título, a seleção que ele montou em 82, tirando a de 70, passou para a história do futebol como uma das melhores seleções já montadas na história mundial do futebol, mesmo não tendo ganhado uma Copa. No texto, o autor muda o tom dos testemunhos de fé com a seguinte expressão aqui no verso 36. Ele vem contando de Josué, de Jefité, de Davi, dos profetas, mas no verso 36, a narrativa dele tem uma mudança de tom. Ele diz assim: outros, por sua vez, passaram por coisas, né, que foram indesejadas, passaram por coisas que foram difíceis. Então ele muda o tom com essa expressão, por sua vez. E ele passa a mostrar, irmãos, que a fé não é só vitória, como muitos querem bradar e dizer, né? Só vitória, meu irmão, só vitória, minha irmã, é só vitória. Mas a fé também envolve, meus irmãos, a fé também brilha, eu diria que também em momentos que tem a aparência de derrota, que tem a aparência de coisas que, parece que Deus não está agindo aqui. Não, a fé também tem que brilhar em momentos como esses. Aqueles cristãos deveriam saber que seus irmãos do passado haviam sofrido tantas coisas como eles poderiam sofrer nos dias dele. Aqueles irmãos do passado sofreram escárnios, prisões. A própria Bíblia nos mostra alguns casos desse. No passado mais antigo, próprio José. Quem já leu aqui a história de José vê o tempo todo a Bíblia dizendo assim: e Deus era com José, e Deus era com José. E José estava em prisão, José estava sofrendo conspiração, José estava sofrendo traição. E aí pergunta que alguém poderia fazer assim: imagine se não fosse. Deus era com José e aconteceu tudo isso. Imagine se não fosse. Mas isso é para nos mostrar, irmãos, que a fé também tem esse lado que José passou, que o apóstolo Paulo, Pedro, João também passaram, as prisões, os açoites. O texto nos mostra que outros passaram pelo fio da espada e morreram por sua fé. E nesta hora, a pergunta que incomoda a todos, especialmente pessoas que têm fé, a pergunta que incomoda a todos, é a mesma pergunta que foi imortalizada no poema de Castro Alves, Vozes da África, quando nesse poema ele coloca assim: Deus, ó Deus, onde estás que não responde? Essa pergunta, eu acredito que todos nós aqui, em algum momento da nossa vida, nós já fizemos essa pergunta, especialmente aqueles que já estão caminhando com Deus já há algum tempo. Aqueles que já experimentaram algum tipo de dor, de sofrimento, já fizeram essa pergunta: Deus, ó Deus, onde está que permitiu que isso acontecesse?
Eu já fiz essa pergunta algumas vezes. Quem já fez essa pergunta para Deus algumas vezes? Eu já fiz. Passando por coisas que eu nem imaginava passar. Passando por coisas que eu jamais desejaria passar. E eu perguntando para Deus, Senhor, por que isso aconteceu? Onde estás, Senhor? Que não responde. Sim, muitos irmãos e irmãs nossos morreram de forma brutal e cruel por sua fé. A história cristã mostra isso, irmãos. Que nossos irmãos em Cristo, muitos morreram de forma brutal e cruel por sua fé. E de forma estranha. Deus usou isso para reavivar e fortalecer a fé daqueles que foram poupados. Quem já leu ou já ouviu falar sobre o testemunho de fé de Policarpo de Esmirna? Quem já ouviu aqui? Policarpo de Esmirna, né? Foi um dos pais da fé, da geração pós-apostólica. Segundo historiadores, ele teria sido um dos discípulos do apóstolo João, né? Policarpo de Esmirna. Certa vez ele foi preso e foi-lhe dado uma oportunidade dele ser livre da prisão e não morrer queimado na fogueira, se ele fizesse uma coisa só: se ele negasse o nome de Jesus, se ele deixasse de professar a fé em Jesus. E, segundo a história, diz que Policarpo de Esmirna disse para os seus algozes: há tantos anos eu sirvo ao meu Senhor, e só bênçãos e cuidado Ele tem dado a mim. Por que negaria Ele neste momento da minha vida? E a história confirma que Policarpo foi queimado vivo por sua fé. E quando nós lemos esse relato, isso me inspira, de ver que homens foram capazes de suportar isso por sua fé. Isso nos inspira a seguirmos a nossa fé hoje. Quem aqui também já não ouviu falar dos testemunhos de famílias cristãs que foram fuziladas sobre a instalação, né, do governo, da ditadura em Cuba? Segundo relatos, na época em que isso aconteceu, famílias de cristãos eram colocados no paredão para serem fuziladas. Pai, mãe, filhos, dependente da idade, crianças. E num desses relatos, conta-se que uma família foi colocada no paredão para ser fuzilada, e essa família começou a cantar um louvor. Estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Houve o primeiro disparo. Pá! Um dos membros da família morreu. E a família continuou cantando. Estou seguindo a Jesus Cristo. E um outro disparo. Mas um membro da família morreu. E eles fizeram isso até que o último membro sofresse o disparo e morresse. Irmãos, eu não compreendo isso, mas é o que a Bíblia está dizendo. O bom testemunho da fé, ele também muitas vezes pode compreender isso, dores e sofrimentos. Estas histórias são tristes, mas ao mesmo tempo trazem algo precioso a nós, pois mostram que a fé brilha e brilha também nas situações mais inesperadas e dolorosas da vida que possamos passar. Certamente nenhum de nós gostaríamos de ser cerrados ao meio. Certamente que nenhum de nós gostaríamos de sermos apedrejados como Estevão foi. Nenhum de nós gostaríamos de passar o que muitos profetas passaram. Mas seja no passado distante com os profetas, ou no passado mais próximo com os nossos irmãos e irmãs dos primeiros séculos, ou seja, até mesmo no presente, irmãos.
em que irmãos nossos estão sofrendo ao redor do mundo. Por exemplo, na Índia, estão passando por sofrimentos e morte. Nós temos que entender que a fé também produz. O bom testemunho da fé tem que ser produzido também nestes momentos. Amém, igreja? E o autor da carta faz essa declaração que corrobora isso. No verso 39 ele diz o seguinte: ora, todos estes, e quando ele diz todos estes, ele está incluindo quem, irmãos? Tanto Josué como Gideão, como aqueles que foram cerrados ao meio, como aqueles que sofreram prisões, como aqueles que sofreram escárnios. Ele está dizendo, todos estes obtiveram o que, meus irmãos? O bom testemunho por sua fé. Tanto aqueles que conseguiram as grandes vitórias, que derrubaram as muralhas, como também aqueles que foram cerrados ao meio, sofreram escárnios e prisões. Os irmãos que receberam a carta deveriam estar preparados para tudo. O autor da carta não omitiu nada. Ele disse, pode acontecer isso, mas pode também acontecer isso. E eles deveriam estar preparados para tudo que a jornada da fé traria a eles. E nós, irmãos, não podemos escolher o que vai nos acontecer. E às vezes o grande mal de muitos cristãos é esse. É que querem escolher o que Deus pode fazer na vida deles. É que querem escolher a maneira em que a fé deles deve ser produzida, o testemunho da fé deve ser produzido. Devemos entender que somente Deus sabe, e é Ele que permite que situações boas ou não venham até nós. A certeza que eles deveriam ter e que nós também devemos ter hoje é que Deus sempre estará conosco em toda e qualquer situação. Você pode ter essa certeza? Você pode declarar essa certeza? Eu sei. Diga comigo, eu sei. Deus vai estar comigo em toda e qualquer situação. Se é uma situação clara de vitória, como é maravilhoso. Quando algum irmão chega até nós e diz, pastor, consegui uma grande vitória, passei num concurso, consegui aquele emprego tão desejado que queria, consegui comprar minha casa, pastor, é maravilhoso quando alguém chega e conta as grandes vitórias, as bênçãos, então louvemos a Deus por isso. Não devemos esquecer de reconhecer que é Ele que faz essas proezas. É Ele que nos abençoa. É Ele que abre as portas. Mas se a situação é diferente, se a situação é uma situação que provoca dores, sofrimentos, e até mesmo dúvidas e angústias, o que devemos fazer, pastor? Orar. E pedir a Deus que mesmo nesta situação que nós não entendemos, nessa situação que estamos sofrendo, nessas situações que trazem angústia, nós devemos pedir a Deus dizendo o seguinte, Senhor, me faça produzir um bom testemunho de fé. Me faça produzir um bom testemunho de fé. Então a verdadeira fé, ela nos capacita para ambos os lados. Quão pobre tem sido a igreja no nosso tempo, que tem só enfatizado um lado da fé. O lado das vitórias, o lado das conquistas, o lado do vai dar tudo certo, o lado de não vai ter problemas. Não, maravilhoso, existe esse lado. Mas não só existe esse lado, também tem um outro, em que nós devemos produzir o bom testemunho de fé também nesse outro lado. Por isso, era urgente que aqueles irmãos compreendessem isso. Eles estavam segurando um bastão da fé. Quando eu leio esse texto aqui de Hebreus 11, eu lembro daquela corrida de bastão de fé. Quem já viu uma corrida de bastão de fé? Corrida de bastão. Quem já viu uma corrida de bastão? Eu me lembro, quando eu vejo esse texto, eu me lembro dessa corrida de bastão, em que vem lá um que faz o seu trabalho, passa o bastão para outro, que pega e tem que fazer o seu trabalho.
para que a equipe possa conseguir um bom resultado. Eles estavam segurando o bastão da fé. Em seu plano redentivo, Deus espera que cada geração de fiéis que passa por esta terra cumpra o seu papel. A geração de crentes hebreus que receberam essa carta pela primeira vez deveriam cumprir o seu papel. Nós estamos aqui, século 21, tantos anos depois, recebemos esse bastão de uma outra geração, de homens de Deus, de mulheres de Deus, que deram o seu testemunho, que viveram a sua fé. Agora é a nossa vez, daqui para frente, de cumprir o nosso papel. Moisés, Josué, Gideão cumpriram o seu papel, Raabe, Davi, Daniel, os profetas. E o autor da carta mostra que eles não estavam separados de nós. Na verdade, não existe eles, ou nós. Não. Na caminhada da fé sempre são eles e nós. É um só povo, uma só igreja, cumprindo o desígnio eterno de Deus de formar um só povo, marcado e forjado pela fé verdadeira. Diz o texto que eles não obtiveram a promessa. E que promessa é essa? Eles não obtiveram as promessas, aqueles que viveram lá atrás. Eles trabalharam para que a geração que recebeu o Messias não vacilasse e pudesse superar os obstáculos que agora surgiam diante de si. Abrir mão da fé, meus irmãos, era decretar a derrota. E era isso que o autor da carta está trabalhando intensamente. Vocês não podem desistir da fé. Vocês não podem abrir mão da fé, porque abrir mão da fé é decretar a derrota, é ficar de fora dessa obra maravilhosa que Deus está fazendo, irmãos. Não é de agora, não. A obra maravilhosa que Deus está fazendo desde a época de Abel. Não foi Abel o primeiro que nós estudamos aqui? Está fazendo desde Abel, passando pelos patriarcas, passando por Moisés, passando pelos juízes, passando pelos reis, Davi, Salomão, passando por todas estas gerações e chegando até nós. Deus está fazendo essa obra maravilhosa, irmãos. E a obra de Deus continua hoje. E nós somos a geração que temos a responsabilidade de manter esse bom testemunho da fé que vem desde os antigos. E hoje, mais do que nunca, eu diria que a nossa responsabilidade ainda é maior. A nossa responsabilidade é maior do que a de Moisés. É maior do que a de Gideão. E por quê, pastor? Porque nós temos o testemunho deles, testemunho de muitos, e é isso que o autor diz, no início do verso do capítulo 12, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Então nós temos o testemunho de todos que estão na Bíblia, nós temos o testemunho de 2000 anos de homens de Deus e mulheres de Deus que vieram antes de nós, mas acima de tudo, meus irmãos, nós temos também a palavra de Deus, que nos foi dada para sempre. Ela está aqui diante de nós, nos foi dada para sempre. A carta que foi escrita para os nossos irmãos hebreus no primeiro século, era uma carta, era como uma carta que eu posso escrever para qualquer pessoa, mas essa carta se tornou agora escrituras, palavra de Deus, revelada, e afirma que Cristo, essa carta afirma que Cristo foi superior, e o que Ele fez também foi superior. A palavra superior aparece diversas vezes nesta carta aos Hebreus. Quem já estudou essa carta sabe. O autor começa dizendo que Cristo é superior a Moisés, Cristo é superior aos sacerdotes, e a aliança que Cristo trouxe é superior a todas as outras alianças do passado.
Então, a concretização da promessa, que diz aqui no finalzinho do capítulo 11, diz, ora, verso 39, ora, todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram o que, meus irmãos? Contudo, a concretização da promessa. A concretização da promessa não se deu por nenhum desses heróis da fé. Não se deu por Moisés, não se deu por Sansão, não se deu por Gideão, por nenhum desses. A concretização da promessa só veio mediante um. E quem é esse um, meus irmãos? É Cristo Jesus. Somente por meio dele, as grandiosas e maravilhosas, as maravilhosas e grandiosas promessas feitas a Abraão e a Davi se cumpriram. Quando você abre o primeiro versículo do Novo Testamento, você sabe qual é o primeiro versículo do Novo Testamento? Quem pode me falar? Quem é o primeiro livro do Novo Testamento? Não, do Novo Testamento. Mateus. Primeiro versículo, capítulo 1, verso 1. Um versículo que muitas pessoas não entendem, até passam por ele rapidamente. Mas sabe o que Mateus começa o seu evangelho dizendo? Genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Por que Mateus começa o evangelho dessa maneira? Porque ele está dizendo que em Jesus se cumpriu todas as promessas que foram feitas a Abraão e foram feitas a Davi. Promessas de bênção a todas as famílias da terra. Promessas de um reinado que jamais teria fim. Então, a concretização da promessa, ela se cumpriu em Jesus. Deus cumpriu a sua promessa, trouxe Jesus, e é Ele quem sustenta todos aqueles que decidem viver por fé nesta terra. Deus te chamou a ser um homem de fé? Quem crê aqui que foi chamado a ser um homem de fé, uma mulher de fé? Quem crê? Você crê que foi chamado a ser um homem de fé, uma mulher de fé? Um homem de fé ou mulher de fé não se faz apenas por bravatas e jargões, né? Tem muitas pessoas que querem ser um homem de fé e mulher de fé só com bravata, só vitória, só bênção, só isso, só aquilo. É necessário entrar na arena que muitos antes de nós já passaram por ela. Eu diria que a arena da vida, a arena onde a nossa fé é testada. Infelizmente, muitos querem o lado suave e celebrado da fé. É por isso que muitas igrejas, eu sempre disse isso ao longo do meu ministério, vou continuar dizendo isso aqui, né, no meu pastoreio aqui na vila, eu sempre disse isso. Todo pastor sabe muito bem como encher uma igreja. Todo pastor sabe. É muito fácil encher uma igreja. É só você anunciar as coisas maravilhosas da fé. O só vitória, o só bênção, fazer as campanhas, atrair as pessoas, porque as multidões querem isso. E se você anuncia isso, elas vão vir. E nós vemos aí na televisão igrejas que estão lotadas por isso, porque mostram somente um lado da fé. Só mostram esse lado celebrado e suave da fé, grandes vitórias, grandes triunfos. Mas entenda, irmãos, a fé deve brilhar também naquilo que normalmente não é chamado de triunfo, mas sim sofrimento e dores. Eu já vivi e já acompanhei muitos irmãos queridos passarem por momentos em que se perguntaram: pastor, por que isso aconteceu comigo? E às vezes a gente não tem a resposta para dar. Não tem a resposta imediata. A resposta veio com o passar do tempo. Quando essas pessoas permaneceram firmes, servindo a Deus, amando a Jesus, e mesmo em meio às suas dores e lutas, produziram isso que a Bíblia quer que a gente produza: o bom testemunho da fé.
Então, o bom testemunho da fé, irmãos, tem os dois lados. E que a tua fé, a minha fé, brilhe igualmente nesses dois lados. De que você seja um servo fiel de Deus, levando a sua fé a brilhar. Não escolha as condições ideais para a fé se manifestar. Ah, não, eu só quero que a minha fé se manifeste se for nesta condição. Não, meu irmão, nós não escolhemos isso. Isso não está no nosso controle. Seja em qual condição for, que a nossa fé brilhe. Seja em qual cenário que você possa estar vivendo nesta manhã. Talvez você entrou aqui nesta manhã vivendo o cenário de Josué e Gideão. Opa! As muralhas vão cair. Com 300 vamos vencer uma multidão. Opa! Mas talvez o cenário possa ser diferente. Lágrimas, choros, angústias, perguntas para Deus. Não importa. Viva pela fé. E não se canse de produzir o bom testemunho que glorifique o nome do Senhor. Amém, igreja? Vamos nos colocar de pé e vamos orar e agradecer a Deus pelo que Ele tem feito na nossa vida, pelo que Ele tem feito na nossa caminhada. E você que tem passado aí por momentos difíceis, confie, Deus não te abandonou, meu irmão. Deus não te abandonou, minha irmã. Ele continua sendo o mesmo. O Deus que sustentou Abraão, Isaque, Jacó, sustentou Moisés, Josué, Gideão, Ele continua sendo o mesmo hoje. Então feche os teus olhos, comece a agradecer a Deus, comece a bendizer o Senhor. Diga, Senhor, obrigado, meu Pai. Ó Deus, porque eu tenho aprendido na Tua palavra, ó Deus, que a fé tem esses dois lados. Não me deixe, Senhor, a desconfiar, duvidar, desanimar, quando a minha fé for testada, Senhor, naqueles momentos em que não compreendo, naqueles momentos em que não gostaria de passar, ó Deus, pelo que passamos muitas vezes, mas que mesmo assim, Senhor, o Teu Espírito venha sobre nós, nos capacitando, nos renovando, nos alegrando, nos fazendo olhar sempre para o Senhor, sempre esperar em Ti, meu Pai. Por isso, Senhor, sustenta cada filho, filha do Senhor nesta manhã. Assim como o escritor, a carta aos Hebreus, estava empenhado em não deixar que aqueles leitores desistissem da fé, meu Pai. Hoje a Tua palavra está sendo usada da mesma maneira, Senhor, para que os Teus filhos de hoje não desistam da fé, meu Pai, seja o que for que tiverem que passar, que os nossos olhos continuem firmes, olhando para o autor e consumador da fé. Foi este olhar que sustentou a igreja ao longo desses 2000 anos, Senhor. É esse olhar que vai continuar sustentando a igreja nesse tempo. Por isso, meu Pai, desperta os Teus filhos, tira os nossos olhos, ó Senhor, das coisas horizontais, coloca os nossos olhos nas coisas lá do alto, Senhor, de confiarmos que o Senhor vai estar conosco em toda e qualquer situação. Por isso, Pai, eu abençoo os Teus filhos nesta manhã, que a Tua palavra produza neles um ânimo, uma alegria, Senhor, para saírem daqui nesta manhã, Senhor, animados a produzirem o bom testemunho da fé, não importando a situação que estão passando, para a glória e louvor do Teu nome. E quem recebe esta palavra, diga amém e amém.